Hoje vamos falar do poder de Deus que é manifestado em nós, a sua igreja. E isso se dá através do Evangelho da Graça. E vamos fazer também uma reflexão em relação ao sistema religioso, as falsas igrejas. E nós vamos notar claramente que essa que se denominou Igreja de Cristo na Terra não tem o cabeça, tem várias cabeças. Porém, o cabeça não tem, e que o trono que buscam estão vazios. Vocês estão preparados para aquilo que vocês vão ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Hoje é um dia muito especial, como todos, né, abençoado? Para nós que estamos em graça, todos os dias pertencem ao Senhor. E hoje não é diferente. Muito prazer, meu nome é André Pimentel e estamos aí mais uma vez reunidos aqui como igreja através dos dados da internet. Bom, se você ainda não faz parte do círculo da Graça Pura, dos irmãos em graça, que tem se identificado com a nossa forma de expressar o amor de Deus, o poder de Deus, o modo de nós visualizarmos o trono da graça. Então eu ia pedir a você que ainda não fez, que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Curta, já deixa o like aí, porque eu sei que você que já acompanha a gente há mais tempo, vem coisa boa por aí, abençoado, uma tremenda revelação essa mensagem. Essa mensagem vai mexer muito com a estrutura de muita gente. Eu recebo muita gente com os olhos abertos, os olhos iluminados. Então, se você aí que está nos acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreva hoje mesmo, tá bom? Aperte o sininho para que o YouTube te avise. Comentem à vontade, comente, abençoado. Comentem à vontade, como fez vários abençoados. Tem muita gente hoje que tem me procurado, principalmente lá no WhatsApp, também algumas pessoas aqui, alguns irmãos aqui, e eles têm falado, André, fala um pouquinho sobre o começo do mal, né? Então eu estou trazendo, vou trazer uma mensagem mais para frente, tá bom, abençoados? Sobre como começou o mal, tá? E a princípio vamos aí ter bastante esclarecimento nessa mensagem, já que os abençoados pediram. Se você também tem alguma dúvida, coloque aí, abençoado, que para mim é excelente, eu vou buscar lá e eu também estou me alimentando, porque isso faz parte. Bom, então, é isso aí. Se você aí amar essa mensagem, claro, você vai fazer o quê? Você vai distribuir esse amor, porque nós aqui pregamos o amor em verdade. E mais uma vez, abençoados, querido, eu quero aí trazer para os abençoados o nosso livro, né, queridos? Está aí o nosso e-book, que está se transformando em um livro. Quem que deseja adquirir aí em forma digital já está disponível, tá bom, abençoados? A gente coloca lá um preço, mas é um preço simbólico. Mais é para ajudar-nos aqui nos nossos projetos, naquilo que nós temos colocado diante do Senhor, que vamos sair do YouTube, vamos ganhar as ruas. Isso aí é o que Deus tem colocado em minha vida. E se você está se sentindo impactado por essa palavra e acha que essa palavra tem que correr, nos ajude. Então, através desse livro excelente, um excelente presente que você pode dar àquela pessoa que está sendo aclarada, ou para aquela pessoa que você ama e acha que merece escutar ou merece ler essas verdades que está nesse livro, que se chama A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro das Igrejas, tá bom? Então tá aí embaixo também a forma como vocês podem estar nos ajudando, tá bom, abençoados? Bom, muito obrigado a todos vocês. Vamos então ao corte dessa semana, vamos ao corte do dia, vamos ao corte que será eterno, porque esse vídeo será visto por muita gente ainda. Vamos então à palavra da graça. Amados, para nós nos aprofundarmos, né? Para nós mergulharmos nesta palavra revelada, nós precisaremos entender muito bem os dois pactos que Deus estabeleceu
para contato com seus filhos. Nós temos que entender muito bem. O primeiro pacto de Deus manifestado aos homens foi a lei dada a Moisés em um determinado período, lá no Monte Sinai. Então, tudo o que aconteceu antes, até chegar ao levantamento da lei, que compreendeu ali quando o homem caiu, quando teve a queda do homem, quando Adão foi expulso, né, lá do jardim do Éden, desde ali até o levantamento ou até a morte de Jesus de Nazaré, todo esse período foi contemplado dentro do pacto da lei. Então muita gente às vezes gosta do argumento, fala assim, mas isso aqui não estava a lei ainda no mundo. Mas tudo o que aconteceu antes da lei foi regulamentado na lei. Então existiu 2 pactos, tá bom? Então o outro pacto de Deus foi a sua graça. E esta nós vamos falar um pouco mais na frente. Agora vamos nos ater ao pacto da lei, para que possamos entender essa mensagem. Então, na lei de Moisés, amados, quando o povo de Israel buscava a comunhão com Deus, tinha que se submeter à lei. E tudo o que a lei dizia, dizia para a carne, para o corpo de carne. Por isso que Paulo disse isso aqui, olha, em relação à lei. Paulo disse isso aqui, olha, Efésios capítulo 1, versículo 19, vamos ler, que diz... Opa, peraí. Efésios 1,19. Não seria Efésios 1,19. Seria Gálatas capítulo 4, versículo 9. Acho que agora eu achei. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Vou colocar aí certinho para vocês, tá aí. E diz assim, olha. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Meus queridos, vejam que Paulo trata a lei de Moisés como rudimento fraco e pobre, aos quais o povo, naquela época em que Paulo estava vivendo, insistia em servir a Deus. Porque o pacto naquele tempo em que Paulo escreveu aquela lei, escreveu essa carta, a lei estava desvanecendo, ou seja, acabando, e estava nascendo um novo pacto, o pacto da graça. Amados, anota isso aí porque é muito importante. E no verso 10 de Gálatas capítulo 4, ele mostra a lei que era um pacto para as coisas da carne. Veja bem o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 10. E diz: guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo fala de aspectos humanos, sim ou não? Aspectos naturais e humanos, sim ou não? Guardais dias, meses, tempos e anos. Então, tudo o que a lei dizia, dizia para a carne. Veja bem, através de jejuns, abstinência de alimentos, duro trato com o corpo, suas festas, tudo era baseado em datas, a purificação através da água e mais tarde o batismo em água, no qual Jesus de Nazaré se submeteu, que fazia parte sim do referenciado em relação à água. Ou seja, amados, eram 613 leis em que tudo era para a carne. Então, para buscar o trono de Deus no pacto da lei e encontrá-lo, tinha que ser através de sacrifícios. E Deus se manifestava nas coisas visíveis. O poder de Deus se manifestava nas coisas visíveis. Era para a carne e tudo tinha visibilidade. Se vocês pararem e observar, por exemplo, a história do povo de Israel, através da água, né? Deus salvou várias pessoas. Deus salvou através da água várias pessoas. E ali estava o poder de Deus. Quando Sara, por exemplo, estéril e já avançada de idade, vocês conhecem a história de Sara, concebe Isaac. E ali estava o quê? O poder de Deus se manifestando.
Quando Deus ouviu a oração de Elias, ele acabou com os profetas de Baal. Ali estava manifestado o poder de Deus. E em tantas outras manifestações do poder de Deus, nós vemos lá no Antigo Testamento. Por meio, por exemplo, da vara de Moisés, quando ele estava ali próximo do Mar Vermelho, o povo atravessou em seco, cercava a água. Mais uma vez, uma conotação em relação à água, o poder de Deus. Ali estava Deus a todo tempo. E o seu trono se manifestava entre os homens daquela forma. Se manifestou também através da vida de Jesus Nazaré. Veja quantos milagres que Jesus Nazaré fez. Milagres incríveis, milagres até mesmo inusitados. Vocês lembram da história quando ele cuspiu no chão e fez ali da terra um lodo, né, uma massa, e colocou nos olhos do cego, e esse foi curado. Ali estava o poder de Deus. Então, a forma de se chegar ao trono de Deus e desfrutar da presença de Deus e o seu poder no antigo pacto era através das coisas visíveis e através do pacto da lei, que era para a carne. Então Deus se submetia à sua lei. Porque, abençoados, Deus zela por sua palavra. E Deus não muda. Então Deus se submetia ao que ele mesmo falou. Deus se submete à sua palavra, porque ele honra a sua palavra. Porque a forma que ele atuava na lei, que Deus atuava na lei, era de uma forma. E hoje, ele mudou a sua forma de atuar. Aí você me pergunta assim, mas André, você acabou de falar que ele não muda e falou que ele mudou a sua forma de atuar. Me explica isso melhor. Amados, olha só, Deus não muda, porém, ele atua conforme estabeleceu a sua palavra. O que Deus disse um dia vai acontecer e ele se submete a isso, porque ele vela pela sua palavra, entendeu? Então, no antigo pacto, na lei, Deus se submetia àquilo que ele estabeleceu através de Moisés e agia daquela maneira. Hoje o pacto mudou. Deus, hoje, ele se submete ao quê? A palavra do evangelho do reino. Ficou claro para vocês? Então vamos prosseguindo aí nessa linha de pensamento. Não perca, abençoado, essa linha de pensamento hoje é muito importante, que ela vai te esclarecer muita coisa. Então vamos imaginar, hipoteticamente falando, se algum irmão chegar a mim e falar assim, André, mas eu quero buscar o poder de Deus e a sua comunhão nos dias de hoje através da lei de Moisés, o antigo pacto. Bom, ele, amados, não vai encontrar o poder de Deus. Ele não vai encontrar a comunhão com Deus. Tá certo? Claro que não vai. Por isso que Paulo, inspirado pelo autor do novo pacto, que é Cristo ressuscitado, escreveu lá em Gálatas capítulo 4, versículo 9, que vamos ler novamente. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Deixa eu só achar aqui, está aqui. Gálatas 4, 9. Diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, isso é um corte, tá? Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então, se esse irmão quiser buscar a Deus nestes dias, no pacto que vivemos, através dos rudimentos fracos e pobres, vai encontrar o quê? O trono vazio e a igreja sem cabeça. Porque a única igreja que serve a Deus no antigo pacto são as igrejas do sistema religioso que estão sem cabeça. Por que estão sem cabeça? Porque o cabeça é Cristo ressuscitado. Vamos observar Colossenses capítulo 1, versículo 17. Abra aí, abençoado. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz, e ele é, se referindo a Cristo, antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então aí está falando de Cristo ressuscitado, não de Jesus de Nazaré. E tem diferença, tá bom, abençoado? Quem acompanha esse canal já pode entender claramente esse corte. Jesus de Nazaré estava na lei de Moisés. Cristo ressuscitado na graça. Dentro de quê? Dentro do pacto. É por isso que todas as coisas subsistem por ele. Porque neste momento em que Paulo escreve isso, Cristo era o cabeça. Colossenses agora, versículo 18, vai corroborar e vai trazer luz àquilo que nós estamos falando. Está aí. E ele é
a cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça do corpo da igreja? Cristo Jesus ressuscitado. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Então, amados, se Cristo ressuscitado é a cabeça do corpo da igreja, logo servir a Cristo no antigo pacto nos dias de hoje, você vai estar fora da linha. Então nós chegamos à conclusão que essa igreja que está na terra aí há 2000 anos atrás, nós chegamos à conclusão de quê? Que servir a Cristo no antigo pacto está fora de linha. Então chegamos o quê? Enxergamos o quê? Que essa igreja que está na terra há 2000 anos está sem cabeça e buscam um trono que está vazio. Amados, e Deus, ele se submete à sua palavra. Isso tem que estar bem claro a você, tá bom, meu querido? Vamos ver então a conclusão de Colossenses capítulo 1, agora versos 19 e 20. Vamos ler atentamente esses versículos porque tem revelação aqui, olha. Tá aqui, ó. Porque foi do agrado do Pai, para aqueles dias e para esses também, que toda a plenitude nele, em quem? Em Cristo, habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, se o camarada quiser buscar a Deus segundo a linha do antigo pacto, ele está fora de linha. Ele não está buscando a Deus. O trono que ele busca está vazio. Então, agora, de posse com esse entendimento, vamos olhar, abençoados, atentamente para dentro da onde? Desses lugares que eu falo. Vamos olhar atentamente. O que vemos quando olhamos para essa igreja? Como buscam a Deus? Através dos seus corpos e não com a mente. Dobram o seu corpo, mas não dobram a mente. Jejuns, Páscoa judaica, que é ceia, apresentação de crianças no templo, batismos em água, subidas ao monte, duro trato com o corpo, abstinência de alimentos. Como são os cultos dessa igreja? Fala aí, abençoados. Imitam o judaísmo. Até as vestes dos bispos da igreja romana são uma imitação do judaísmo. Cultos de libertação, do lado dos protestantes. Cultos do mergulho de Naamã. Quantos já viram essas campanhas loucas que tem por aí? Culto da vitória de Davi, ano de Daniel, ano de Abraão, ano de Adão, o cuspe de Cristo, que eu já vi campanha do cuspe de Cristo, campanha derrubando muralhas, culto de abrir o mar vermelho, tantos e tantos cultos, abençoados. E onde eles se baseiam isso? No novo ou no antigo pacto? No antigo pacto. No antigo pacto que Cristo chama de rudimento, fracos e pobres. E isso é uma prova que essa igreja, que se diz ser igreja, está sem o cabeça, que é Cristo ressuscitado. E o poder que buscam, que é o trono de Deus, está vazio. Olha aí. É ou não é? Porque Deus não está mais nessa sala. Deus não está mais nessa sala aqui. Deus não está na sala dos sacrifícios. Deus não está na sala das abstinências. Deus não está mais na sala de tudo que refere à carne. Ele se mudou daí há 2000 anos e hoje Deus está nessa sala, descansando de suas obras. Depois que as 14 epístolas de Paulo, o Evangelho eterno, o Evangelho da graça, o poder de Deus, o trono de Deus se levantou, a igreja como cabeça, que é Cristo, Deus descansou de suas obras. Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você, meu querido. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, se Deus entrou no repouso, hoje ele não está fazendo planos mirabolantes para salvar ninguém. E onde está o poder de Deus? No evangelho que pregamos. E que Deus se submete ao evangelho que estamos pregando. Porque o evangelho que pregamos está escrito: veja o que Cristo, mais uma vez, inspirou a Paulo dizer ou falar sobre esse evangelho que pregamos. Diz ali, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo ressuscitado, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus
está na palavra do Evangelho da Graça. Quem quer buscar a Deus tem que se submeter a esse Evangelho. E é isso que estamos fazendo neste momento, da maneira certa, no passo certo, na sintonia certa. Estamos o quê? Diante do trono de Deus. Amados, sendo que o sistema religioso não conhece o novo de Deus. Eles pensam que sabem, mas não sabem. Eles estão na operação do engano, enviado por Deus mesmo. E eu vou mostrar isso que eu estou falando um pouquinho mais adiante, tá bom? Eu sei que essa mensagem, ela é muita informação. Mas, queridos, vai anotando cada ponto dessa mensagem, porque dá uma tremenda reflexão. E é essa a nossa intenção. Causar dentro de ti uma reflexão, causar dentro de ti um alvoroço para que tu busques. E quando você busca, você pensa. E pensamento é um processo para se entrar no reino de Deus, onde se encontra o trono da graça. Agora, muita atenção no que eu vou dizer. Quando se futuriza o reino de Deus para uma outra vida e se vive no antigo pacto, e é isso que o sistema faz, cai na operação do engano ou operação do erro. E não entende o novo de Deus, mostrado para nós claramente aonde? Em Apocalipse, capítulo 21, 5. Ou seja, as suas doutrinas, as doutrinas dos homens, não deixa ver isso aqui, abençoado. E diz, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novo, ou eis que faço novas todas as coisas. O que Deus está falando aí? Mudei de sala, mudei de pacto, mudei de legislação, mudei de administração. Vocês estão entendendo? Porque o sistema não consegue enxergar essa passagem dessa maneira. Por quê? Porque futurizaram. Eles futurizaram tudo e estão vivendo nos rudimentos, fracos e pobres. E aí o quê? Não conseguem ver o que está assentado no trono. Veem um trono vazio e olham para dentro de uma igreja sem cabeça. Sem cabeça, entre aspas. Porque tem muitas cabeças que não é o cabeça que é Cristo. Essa é a grande verdade. Eles colocaram uma cabeça no lugar de Cristo. E estes são hoje que estão sentados, papas, padres, bispos, pastores, toda essa liderança. Eles assumiram o papel de salvadores do sistema. E a primeira coisa que essa falsa igreja fez, olha só, preste atenção no que eu vou falar. A primeira coisa que essa falsa igreja fez, pegou o livro, reuniu todos os livros, tudo que você imaginar de livro canon, de livro do tempo bíblico, eles fizeram o quê? Esconderam a Bíblia do povo. O que eles fizeram? Traduziram a Bíblia do original dela para o latim. E você sabe o que é o latim? O latim é uma língua que foi inventada ou ela foi aperfeiçoada para a igreja romana daqueles primeiros dias. Então, mediante ali, só tinha acesso ao latim quem fosse estudar para ser um padre, para ser um bispo, para ser uma alta hierarquia dentro dessa igreja romana. E o que eles fizeram durante 1.500 anos, atenção, 1.500 anos que essa Bíblia estava escrita em latim. Ninguém tinha acesso, só eles. Mexeram ao seu bel prazer. Mexeram em tudo. E depois liberaram a Bíblia em várias línguas para o mundo. Depois de mexer, né, abençoado? Por isso que eu tenho trazido alguns vídeos, abençoados, sabe? Que eu já venho trazendo os erros que nós encontramos na Bíblia. Isso não é falar que a Bíblia é falsa, é trazer luz, é saber o que está lendo, para onde está lendo e saber se aquele versículo pode ou não ser aplicado. É isso. Se é falso ou não é. É isso. E o que acontece hoje? Nós vemos o afastamento de vez da Bíblia dos cultos deles. E isso gerou o quê? Uma corrupção no meio deles. Por isso que estão como estão. Vivem um pacto fora do pacto, servem a um Deus do trono vazio e estão numa igreja sem cabeça. E hoje, onde está o poder de Deus? Onde está o trono de Deus? Aonde está, querido? Aponta para sua cabeça aí e diga assim,
na minha mente está o poder de Deus. Escreve aí no chat. Se você está entendendo essa mensagem, escreve aí no chat. O trono de Deus está na minha mente. A mente de Cristo ativada. Escreve aí, Maria. Escreve aí, Simone. Escreve, Jonas. Escreve aí, Edielson. Escreve aí, Sônia Oliver, que vocês são os abençoados que estão sempre conosco. O poder de Deus está na minha mente. O trono de Deus, que não está vazio para nós, está na minha mente, está na sua mente, está na nossa mente. Está entendendo? Então, no Antigo Pacto, Deus se submetia à lei de Moisés. E hoje, em graça, não é diferente. Deus se submete ao quê? Ao Evangelho do Reino. Então, se o Evangelho do Reino diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, por que eu vou duvidar? Eu recebo e creio. E diz ali o quê? Mas os que se juntam ao Senhor é um mesmo Espírito. Você crê, abençoado? Se isso aqui é o poder de Deus, nós podemos tomar posse. Sim ou não? Onde está o poder de Deus? Dentro de cada um que recebeu esse evangelho. E quem recebeu esse evangelho, para a sua informação, não é qualquer pessoa. Meu querido irmão, você está acima da média. Diga aí, abençoado, eu estou acima da média. Sabe por que você tem que valorizar isso? Porque o que habita em ti é o Todo-Poderoso. Por isso que está escrito isso aqui, olha, e você entende isso, você entende esse vocabulário. Romanos capítulo 8, versículo 1. E quem se submete isso aqui? O próprio Deus. E ele diz o quê? Não há condenação para os que estão no trono certo, na sala certa, no poder certo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu creio, porque eu e o Senhor somos um só. Se eu entrar em condenação, Deus também entra. E isso é glorificar a Deus. O maior ato de humildade que um filho dele tem, e sabe que é filho, e sabe onde anda, no reino do papai, é glorificar a Deus, é saber que quem anda em ti é o próprio Cristo, porque se você pensa, pense igual a Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, me aceitem na minha loucura, tá aí, olha. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, abençoados, glória a Deus, temos a mente de Cristo. Isso não é pouca coisa. Então, o trono da graça é onde está o poder de Deus. Vamos analisar esse texto maravilhoso de Efésios capítulo 1, versículo 19. Segura aí, abençoado. Segura, não vai embora, não. Segura as ondas aí, segura aí. Tá aí, olha. Efésios capítulo 1, versículo 19, que diz: e qual a super grandeza de seu poder para conosco? Está falando de nós que fomos revelados, os que cremos. E no que nós cremos? No Evangelho da Graça. E o que é que o Evangelho da Graça? E o que é o Evangelho da Graça? Poder de Deus. E note aí, abençoado, essa palavra diz o quê? A super grandeza de seu poder para conosco é para a sua igreja, segundo a operação do poder de sua força. Então, se Deus tem o poder do engano, Deus também tem a operação do poder de sua força. Então, Deus não está enviando o seu poder, porque Ele está descansando de suas obras. Hoje esse poder está escrito, e aqueles que nasceram para crer receberão esse poder. E olha, amados, prestem atenção no que eu vou falar, não é pouca coisa, não é por isso que eu tenho falado isso, tem que se valorizar. É a super grandeza do poder de Deus, e foi esse poder que nos arrancou da igreja sem cabeça e do trono vazio, porque somente um poder igual ao de Deus para nos arrancar de toda essa religiosidade que está à terra. Amados, e tem tantas coisas que podemos aprender com esse poder que nos foi dado, tanta coisa. Porém, o maior deles, eu entendo ser a sabedoria. Por isso que você é um sábio, para entender as coisas do sábio. Por quê? Porque a sabedoria nos faz caminhar, por exemplo, em excelência.
Amados, a sabedoria é maior que a cura, porque através da sabedoria curamos o incurável. Através dessa sabedoria fazemos o impossível, sim ou não? Queridos, o sistema religioso, porque está na sala errada, o trono está vazio para eles e a igreja está sem cabeça, para eles, eles andam atrás da cura da sua dor carnal, de suas moléstias, andam atrás da eternidade nesta vida. Amados, eles podem até achar a cura, porém não a cura que nos salva de nós mesmos. Essa somente é dada à igreja. Amados, se livrar da mente carnal e diabólica não é pouca coisa não. Por isso que em graça não buscamos o poder de Deus, porque sabemos que Ele está em seu evangelho, que está dentro de nós. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: Mas que diz? A palavra está onde? Aonde está a palavra que pregamos, abençoado? Junto de ti, na tua boca e no teu coração. Coração aí, queridos, entenda-se mente. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. E se Deus se submete a essa palavra, saber disto é poderoso demais. Meus queridos irmãos, por isso que no Evangelho do Reino não pedimos oração a ninguém. Em graça não se faz isso. Em graça, você, meu irmão, tem o poder aí dentro de você, está aí dentro de você. Por isso que não pedimos. Lá na igreja sem cabeça, nos ensinaram errado. Ensinavam que a gente tinha que pedir oração, irmão, ora por mim. Como eles pegaram de Tiago lá, né? Orai um por os outros. Ele fala isso, Tiago fala isso. Mas Tiago, vocês sabem, foi um servo da circuncisão, como Jesus Cristo. O Evangelho diz orai sem cessar. E o que fazemos? Oramos sem cessar. Quando, André? Quando confessamos com a boca. Nós estamos orando. Eu recebo um Brasil livre da corrupção, livre dos homens desonestos. Isso é ou não é uma oração? Claro que é. Acabei de orar. Então nós somos o povo, sinceramente, que mais ora. E nós oramos certo. Oramos na sala certa. Não oramos para buscar o poder de Deus. Oramos para exalar o poder de Deus, que é o seu bom perfume, o bom perfume de Cristo. Amados, em graça não se busca. Somos conhecidos dele. Se você é conhecido de Deus, então você não o busca. Como é que você vai buscar um conhecido, querido? Tá entendendo? Aí vamos ler de novo, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Diz ali, olha. Mas agora conhecendo a Deus, aí Paulo fala, ou antes, sendo conhecidos por Deus, isso tem diferença ou não tem? Você conhece a Deus ou você é conhecido de Deus? Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, amados, se somos conhecidos, esse conhecimento se inverte. Deus é Senhor e nós somos seus filhos, diferentemente deles lá que pregam o livre-arbítrio. Deus é Senhor da sua igreja e nós somos o seu filho. Agora, quem não conhece isso, busca Deus. Busca Deus por quê? Porque não conhece Deus. Deus não pode ser buscado. Quem busca Deus vai encontrar o trono vazio e a igreja sem cabeça. Mas vai encontrar lá um super pastor, um super padre. Aí está o sistema religioso com a sua cabeça. E quem busca a Deus na sala errada, Deus envia a operação do engano. Veja como está o sistema religioso com essa cabeça aí no lugar de Cristo ressuscitado. Segunda Tessalonicenses, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: a vinda desse ímpio, olha aí. Desde quando eles mexeram na Bíblia? Desde o começo, né?
Então a vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás, com todo o poder. Qual é o poder de Satanás? Do engano, da mentira, da subversão. Então estes que se sentaram no trono de Deus, querendo parecer ser Deus, estão lá segundo o quê? A operação de Satanás. E essa operação de Satanás vem de onde? De Deus. Amados, e Satanás aqui não é o que eles ensinaram lá não, tá? Não é lá não. Lá quem ensinou foi a falsa cabeça. Lá eles ensinam que Satanás é um ser espiritual e tem forças, que um dia encontrou o mal, para eles é um Deus também, e que tem forças e que mede forças com Deus para levar a alma de todos os filhos de Deus ao inferno. Então todos esses pastores, não é esse que eu estou falando não, tá bom, abençoado? Então todos esses pastores, padres, são Satanás. Opositores à sala certa, opositores do poder de Deus. Porque se sentaram no trono que estava vazio, só que eles estão em uma sala ignorada por Deus. E isso é uma tremenda de uma condenação. Você pode dar um glória a Deus aí? Por estar onde você está? Agora vamos avançando, 2 Tessalonicenses, versículo 10. Maravilha de Deus, que diz: e com sinais, não é isso que eles fazem? Sinais e com prodígios mentirosos, e com toda a sedução da injustiça, para aqueles que perecem. Para nós, não. Nós não estamos perecendo. Nós, muito pelo contrário, estamos sendo salvos pela loucura da pregação. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Eles não receberam o amor, por isso que destilam a inveja, o ódio, o rancor. Olha para dentro desses lugares e veja o que está acontecendo. Você tem coragem de levar a sua família a um lugar desse? Amados, agora vamos ver no verso 11 a confirmação que Deus é quem envia a Satanás para eles. Veja lá. Mas não é Satanás e ser espiritual, porque isso não existe. Tá bom, querido? Se você acompanha as mensagens desse canal, está entendendo isso. Se você não entrou agora, veja que nós temos uma playlist criada somente sobre esse tema. Tá aí, ó. Por isso lhes envia o quê? Deus. A operação do erro. E lá no versículo 8, no versículo 9, né? Diz que é segundo a operação de Satanás. Para que deem o quê? Crédito à mentira. Ué, Deus então está enviando um espírito, né? A operação do erro, para que eles creiam na mentira? Sim. Por quê? Estão na sala errada. Estão com cabeça errada. E o trono está vazio. Está claro para você, abençoado? Vamos avançando, verso 12. Que maravilha, glória a Deus pela sua vida, querido. Está aí. A fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Aí está, amados, a condenação dos que buscam a Deus, dos que não são conhecidos por Deus, aos que estão em outra sala, estão servindo a Deus no antigo pacto. E Deus não está mais lá. Encontraram ou encontram um trono vazio e colocaram alguém nesse trono. Aceitam a cabeça estranha que governa hoje esse mundo. Por isso que Deus nos salvou dos poderes deste mundo. É uma tremenda salvação. E aí estão o quê? Todos os poderes, todos os políticos estão aí. Todos esses poderes que nós estamos vendo desse mundo tenebroso. Eles não deram crédito à verdade. Antes tiveram prazer na justiça. Eles falam, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas eles não sabem do que estão dizendo. Eles não sabem o que estão falando. Mas, amados, o poder de Deus para nós, a sua verdadeira igreja, se faz presente. E onde está gravado? Na nossa mente. E escrita de Romanos a Hebreus. Se você tem algum problema aí, abençoado, na tua mente, alguma oposição a isso, vai lá que está escrito de Romanos a Hebreus. Está ativado em nós. Você vai entender tudinho. Por isso que os abençoados escrevem, André, agora eu entendo tudinho. Porque é assim que funciona.
E para encerrar, vamos voltar a Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora 13 e 14. Fala de nós. Mas nós quem? Que está na sala certa. Mas nós quem? Que conhece o poder de Deus e que não busca, que foi encontrado por ele. E a nós que tem a cabeça que é Cristo ressuscitado. Devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, na santificação do Espírito e na fé da verdade. Quem pode atingir isso aqui, abençoado? O sistema? Esquece. Ao qual o Estado vos chamou pelo nosso evangelho. Opa, evangelho aí tá de Paulo. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que glória! Glória a Deus! Glória a Deus que nos fez participantes dessa herança na luz. Glória a Deus que nos tirou, nos arrancou lá das trevas, lá da sala escura do outro pacto. Glória a Deus! Amados, hoje eu sossego a minha vida, hoje eu tenho paz. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós andamos em obras preparadas. Você sabia que você anda em obras preparadas, querido? Nós andamos em obras preparadas que Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Andamos saudáveis. E isso é uma obra preparada, uma boa obra preparada. Andamos prósperos. E isso é uma boa obra preparada para andarmos nela. Andamos em santificação. E isso é uma boa obra preparada por Deus. Andamos o quê? Em domínio próprio. Andamos em felicidade, andamos em amor, andamos salvos, andamos curados, andamos em fé, de fé em fé. Isso são as obras que Ele preparou. E isso é o poder de Deus, de uma igreja que é guiada pelo cabeça que é Cristo ressuscitado, autor e consumador da nossa fé. E o trono da graça, Deus está sentado nele, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o nosso papai. Bom, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais uma mensagem gloriosa, um êxtase de Deus para as nossas vidas, para nos carregar dos dias que virão, para nos carregar a nossa mente contra as coisas que estão por surgir nesta vida. E não são poucas e são muitas. Não estou falando de misticismo, tá bom, abençoado? Não é misticismo. Eu estou falando de coisas que vão acontecer, porque o dia mau chega para todos. Mas que essa palavra revigore e te coloque sabendo onde você está no lado certo e não no lado errado. Está no trono certo, está no poder de Deus que exala através da sua mente. Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí a todos abençoados e até a próxima mensagem.